aí, gente, tudo bem com vocês? Claro que sim, né? Não preciso nem perguntar. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho do nosso medo em relação ao outro. O que o outro vai achar quando eu falar que eu vou mudar de país, o que o outro vai achar quando eu mudar de país, né? Porque a gente sempre tem aquele medo assim de falar com a pessoa e a pessoa começar a gorar a nossa vida, né? Começar a falar mal, a colocar dúvidas, aquela coisa toda. E também, muitas vezes, a gente tem um medo quando vem pra cá de mostrar que a gente é melhor que os outros. Não é, gente? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero indicar pra vocês um vídeo sobre como superar o medo paralisante. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição, porque o Ian falou de uma maneira assim simples e clara. Ai, eu nunca vi. E eu aqui, falando da racionalização do medo com vocês, fazendo podcast. Vou deixar meu podcast aqui também, tá, gente? Todo dia eu comecei essa semana, mas tá bem legal. E eu também tô racionalizando as questões, porque o que acontece? A gente tem que racionalizar o medo para poder começar a trabalhar com ele, tá? Gente, o Ian explica assim numa perfeição. Vai lá, tá? E depois vai nos meus podcasts também para vocês estarem ouvindo, porque tá muito legal. Além do podcast, eu não preciso falar, né? Instagram, Facebook, estamos por aí nas redes sociais, tá? Vamos começar então. O medo do outro, né? O que acontece? Quando a gente vai falar pro outro que a gente vai mudar, muitas vezes o outro vai começar a nos colocar questões. Ah, mas e se acontecer isso, se acontecer aquilo, mas você vai estar longe, não vai ter o apoio da família, você vai sentir falta da família, e se você não tiver trabalho, como é que vai fazer? Por que o euro, por que o dólar, por que isso, por que aquilo? E você absorve tudo aquilo. E na verdade, tudo aquilo que a pessoa falou é medo dela. Ela não tem coragem de fazer o que você está fazendo. Então, ela põe o medo dela para você. E quando a gente nos expõe ao outro, a gente está aberto a receber, né? Então, nem sempre a gente está preparado para não ser influenciado pelo outro, tá? Por isso que sempre dá certo quando a gente fica, ó, de boquinha calada. Vai mudar alguma coisa? O que a maioria das pessoas indicam? Não fale. Ou fale quando em cima da hora, ou fale depois que você chegar, né? E ainda tem pessoas que a gente sabe que são mais chatas ainda, né? Vamos falar chata assim, mas são mais medrosas, né? E que vai ficar pegando no seu pé e aquilo começa a ficar chato. Não é verdade? E a gente começa a ficar com mais medo ainda de ficar falando com as pessoas que a gente vai mudar, porque a gente não sabe a reação de cada um. Lógico que tem aquelas pessoas que realmente ficam felizes por vocês, né? Mas que a gente tem gosto de compartilhar e de falar, porque a gente sabe que a pessoa vai estar feliz, realmente feliz por vocês. Não é verdade? Pela nossa mudança, né? Então, assim, entendam que nem sempre estamos preparados para não receber aquele medo, né? Então, o medo que muitas vezes a pessoa põe ali em formato de questões, de dúvidas, isso e aquilo para você, que vai gerar aquilo em você, não é seu, é do outro, tá? Porque você já tá naquela iniciativa, naquela coisa, naquele sentimento de tipo, eu consigo mudar e eu vou mudar. Você já tá naquilo, então mantém aquilo. Mantém, porque aí rapidinho você consegue chegar onde você quer chegar, tá? O outro medo que muitas vezes as pessoas comentam é o medo do que o outro vai pensar depois, né? Tipo, ah lá, agora a pessoa tá chique, né? Tá melhor que a gente aqui, né? É mais ou menos por aí. Ah lá, olha o carro que ela comprou, olha onde que ela tá morando e tudo mais, né? E isso também nada mais é, nada menos do que a pessoa que não tem medo que também tem medo de mudar. E aí quando vê que o outro conseguiu conquistar e ela não conseguiu sair do lugar, ela vai fazer o quê? Criticar. Ela vai querer começar a se sentir bem. E no inconsciente, para ela se sentir bem, ela precisa diminuir o outro. Isso é autoestima, gente. Falta de autoestima. Todos nós temos autoestima meio, né, balanço, assim. Uns um pouquinho melhor, outros não tão bons, então temos que trabalhar nossa autoestima,
tá? Então, esses tipos de pessoas, quando não tem autoestima, eles vão mesmo criticar você. E o que muitas vezes a gente faz para não receber essas críticas? A gente, não faz nada. A gente tem medo de falar, né? A gente tem medo de falar pro outro ou postar nas redes sociais que a gente tá bem ou que a gente fez alguma coisa super bacana. A gente começa a ter medo daquilo, tá? E aí a gente também não ajuda o outro. A gente não tá nos ajudando porque a gente tá deixando de fazer coisas que a gente realmente quer fazer, né? Tipo, postar uma foto que ficou super legal ali, mas vamos fazer por nós porque a gente tá feliz, né? E com medo de fazer isso porque o que o outro vai pensar, né? Com medo de mostrar suas conquistas para o outro, né? Aí você tá achando muitas vezes, mas aí eu vou estar diminuindo o outro, né? Ele tá lá, não consegue. Não, gente, não pense assim. É o contrário. Quando você mostra as tuas conquistas, você está puxando o outro. Isso é, você está motivando o outro a fazer também. Tipo, se eu fiz, eu consegui fazer, você também pode. Então vá e faça, corra atrás dos seus sonhos. Eu consegui, eu saí do mesmo lugar que você tá e tô aqui hoje, não é? Então é assim que a gente tem que pensar, tá? Não deixa o medo dos outros chegar até você, não deixa o medo dos outros influenciar você e não crie coisas na sua cabeça que muitas vezes nem existe, tá? Motivem as pessoas, façam com que as pessoas queiram mudar, correr atrás dos sonhos, né? Porque você tá aí planejando a tua mudança, não tá? Você tá planejando a sua mudança. Você tá querendo vir. Você tá tendo essa coragem. Você tá se motivando. Se você tá fazendo isso, todo mundo pode fazer também. Se eu cheguei onde eu tô agora, você pode chegar onde eu tô agora. E é isso que a gente tem que fazer. Então, não ouçam pessoas que vão colocar medo, tá? Não fique ouvindo aquele monte de matéria, gente, que o pessoal põe mais medo do que a realidade. 10% ali é real, os 90% é só pra pôr medo, né? Então, assim, consumam o que te motiva, saibam da real, eu falo isso sempre, saibam da real, que aqui não é um mundo perfeito, aqui não é maravilha, aqui temos seres humanos que erram, então o país vai ser imperfeito também, como no Brasil, como em qualquer outra parte do mundo, né? Mas claro, tem suas coisas boas? Se tem, acho que eu já falei isso muito nos outros vídeos, que não viu, vê os outros vídeos lá que vocês vão, né, entender o que eu tô falando. Então, assim, não deixe de conquistar os seus sonhos, de se desmotivar pelo que o outro tá falando. Seja uma pessoa que tá aqui há 20 anos, ou seja, a pessoa que tá aqui há 1 ano, 2 anos, não interessa, gente. Se a pessoa tá colocando medo, nem ouça. Nem ouça. É medo dela, tá? Então, deixa ela pra lá. Ouçam pessoas boas que vão estar te motivando e te falando assim, vai que você consegue, porque você merece. Do mesmo jeito que eu mereço a minha felicidade, conquistar os meus sonhos, você também merece. Então faça isso, tá bom? Muito obrigada. E a gente... link lá embaixo, tá? Não deixem de ouvir o Ian falando. Foram 2, 3 minutinhos muito bons, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.